Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer como é que está a situação em Minas Gerais agora envolvendo um apoio que Zema perdeu, um apoio que ele tinha até então, e também a situação do Lula, que com dificuldades com Calil já está aí tratando de um plano B. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem não está inscrito. Se chegou e puder fazer a inscrição, isso nos ajuda muito, assim como ativar o sininho, deixar like, dislike, comentar aí, compartilhar em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, nas redes sociais. Pessoal, então é o seguinte, a matéria da Exame vai trazer que o PSDB de Minas Gerais rompeu com o governador e candidato à reeleição Romeu Zema, que é do Partido Novo, e decidiu lançar na disputa estadual o ex-deputado federal Marcos Pestana. Vale lembrar que o atual vice-governador do Romeu Zema, que também era do Partido Novo, mudou recentemente aí pro PSDB. Então, o vice do Zema é Tucano. E o Marcos Pestana, que é aliado de Aécio Neves, Aécio que tem uma rixa muito grande no PSDB com o João Dória, o Marcos Pestana quer unir os dois e falou que vai sim colocar Aécio e Dória no mesmo palanque em Minas Gerais, porque independente de como o Dória esteja nas pesquisas, ele vai apoiar o candidato da terceira via. E ele disse algo relacionado aqui às possibilidades do PSDB antes de tomar essa decisão, que foi o seguinte, disse ele: o natural seria a gente apoiar o Zema nessa polarização dele com o Calil, mas além da mediocridade do governo dele, há uma ambiguidade em relação a Jair Bolsonaro. O Pestana, vale destacar que antes de ser eleito deputado federal, ele que perdeu na última eleição, ficou na primeira suplência, ele tinha trabalhado com Aécio Neves e foi secretário da Saúde. O PSDB aqui, enfim, não está muito forte no estado, isso é bom destacar também. O nome mais, digamos assim, a evidência que se tinha era o de Antônio Anastasia, que em 2018, ainda como senador, que ele foi eleito senador em 2014, em 2018 ele chegou tentando o governo de Minas. Foi para o segundo turno, mas perdeu as eleições para Romeu Zema. Então o PSDB aqui está em dificuldades, assim como o próprio PT. E por que a gente fala que o Zema perdeu um aliado importante? Não é por causa do Aécio Neves ou por conta do PSDB, que, como eu disse, no estado está bem mais fragilizado, se a gente for comparar a alguns anos atrás em que o PSDB dominava aqui. Mas é porque é um partido que ainda tem muitas prefeituras em Minas, o que seria importante para o Romeu Zema. Um outro ponto é que o PSDB entrando na coligação daria para o Zema maior tempo de televisão, o que também não é de se desprezar. Aí alguém pode até falar, William, mas em 2018 o Zema não tinha apoio de partido nenhum e praticamente não tinha tempo de televisão. Só que vamos lembrar que em 2018 o Zema era um outsider, alguém que não estava na política, então naquela campanha ele não precisava fazer o que vai precisar fazer agora. Como, por exemplo, em 2018 bastava o quê? Criticar Pimentel e criticar Anastasia, falar de suas propostas e pronto, ficava por isso mesmo, e ele cresceu bastante. Agora não, ele é o governador e que está sendo muito pressionado porque os servidores públicos, por exemplo, estão muito insatisfeitos e aqui em Minas Gerais a gente já viu que outros governadores se desgastaram muito por conta da relação complicada e conturbada com os servidores. O Zema prometeu, por exemplo, citar um exemplo apenas, aumentar os salários dos policiais e não cumpriu a promessa como tinha feito. Aí deu um aumento bem menor do que ele tinha falado, e isso gerou uma insatisfação, enfim, então ele está sofrendo alguns desgastes recentes, além de outras questões mais que eu não vou nem entrar nesse vídeo aqui. E outro ponto importante em 2018 é que nós tínhamos liderando as pesquisas Pimentel do PT e Anastasia do PSDB. E a população mineira queria uma alternativa. E eu até comparo muito 2022 nível nacional com o cenário mineiro em 2018, porque a gente vê agora Lula e Bolsonaro na frente nas pesquisas, só que os dois, estão com os números inflados, porque um consegue captar o voto daquele que rejeita o outro, e o outro consegue captar o voto daquele que rejeita um. Então, se uma alternativa conseguir chegar na campanha ali acima dos 10%, com os dois dígitos, pode acontecer o que aconteceu com o Romeu Zema, que de repente conseguiu captar a confiança do eleitor, que passou a acreditar na vitória de Romeu Zema, que disparou e por pouco o Zema não venceu no primeiro turno em 2018. Então, em 2022, nível nacional, a gente percebe uma grande insatisfação do povo com essa polarização. Então, vamos ver o que pode acontecer. Mas voltando aqui à questão de Minas, então o Zema acredito que vai lamentar bastante ver o PSDB agora lançando uma candidatura própria.
E falando agora sobre o Lula, ele sim ainda quer o apoio de Calil. Calil disse que quer um apoio mais formal do PT, não é essa coisa que o PT agora quer lançar o candidato ao Senado sem entrar num apoio formal com o Calil, e aí pedindo para o Calil abrir espaço para o Lula no palanque. O Calil bateu o pé que não quer isso. Se for para o PT apoiá-lo, que seja um apoio formal, e nesse caso o PT não quer, porque o Partido dos Trabalhadores tem o nome do Reginaldo Lopes, que é deputado federal, insiste nesse nome como candidato ao Senado, e na chapa do Calil não tem espaço. Calil tá batendo o pé, e o PSD também, que vai com chapa pura. Calil governador, Agostinho Patrus vice e Alexandre Silveira, candidato ao Senado, tentando a reeleição. Ele que assumiu recentemente, porque Antônio Anastasia renunciou para assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União. E o próprio Alexandre Silveira disse algo que vale aqui a gente analisar com calma. Abre aspas para ele: há 60 dias ouço o PT falando do PSD, mas não vi ninguém do PSD tratando com o PT sobre uma coligação. Para ficar clara à sociedade, priorizamos o crescimento interno partidário e só definiremos agora com quem caminharemos. Então tudo indica que o Calil não vai arredar o pé e o PT não terá espaço na chapa com ele. Isso é baseado no que a gente observa hoje, mas em política tudo pode mudar. E aí vai destacar uma matéria do estado de Minas que o PT já trabalha meio que com outro plano, um plano B, caso a aliança com Calil não prospere como não deve prosperar. Vai dizer então o estado de Minas que, embora Calil ainda esteja no radar, interlocutores ligados ao partido aventaram ao estado de Minas a possibilidade de apoio a uma eventual candidatura de Diniz Pinheiro, que é do Solidariedade, o partido de Paulinho da Força. Então Diniz seria o pré-candidato ao governo do estado. A união ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, postulante ao Senado em 2018, ocorreria com as bênçãos de Lula. O ex-deputado estadual e Reginaldo Lopes chegaram a se reunir na semana passada, então já existe conversa nesse sentido, uma conversa que não teria muitas dificuldades, porque o Solidariedade disse aí que sim, vai caminhar com o Lula na eleição presidencial em nível nacional. Então, aqui em nível estadual, isso aqui não teria, então, grandes dificuldades. Uma outra possibilidade que foi discutida é lançar Saraiva Felipe, que é do PSB, mas me parece que nesse momento o nome de Diniz aparece aqui com mais força. E eu fico pensando assim, porque o PT agora está com o Reginaldo Lopes, para o Senado até pouco tempo se falava no prefeito de Teófilo Otoni para tentar o governo. E não se fala, por exemplo, nos nomes de Fernando Pimentel, que concorreu ao governo de Minas e nem para o segundo turno foi, tentando a reeleição. Vejam só a situação do PT. E não se fala, por exemplo, na Dilma, a Dilma que tentou chegar ao Senado em 2018 e ficou em quarto lugar. Imaginem só, uma ex-presidente aqui no estado de Minas Gerais não conseguiu ir no Senado numa eleição que abriu ali 2 vagas, e na ocasião foram eleitos Rodrigo Pacheco, atualmente também do PSD, do Calil, e Carlos Viana, que estava no PSD, mas saiu e foi para o PL de Jair Bolsonaro. E por falar em Lula, ele que esteve no dia 9 em Belo Horizonte, e baseado nas fotos e vídeos que nós assistimos, sim, teve um público interessante, mas eu recebi relatos de que o PT pagou para que ônibus se deslocassem de várias cidades da região, ali próximos de Belo Horizonte, e até nem tão próximos assim, tudo bancado pelo PT, para ir para Belo Horizonte. Isso aqui, relatos que eu recebi. Já no dia seguinte, em Contagem, o evento simplesmente flopou. Ontem, no dia 10, no Twitter, a Contagem ficou entre os assuntos mais comentados. De fato, um evento bem esvaziado, os vídeos feitos, cadeiras vazias, o Lula discursando. Realmente não pegou bem essa situação para aquele que lidera as pesquisas. E em Juiz de Fora, até o momento em que eu parei para gravar esse vídeo, segundo consta, o evento também estava ali com bastante dificuldade, mas vamos ver se até o final do dia surge alguma notícia mais animadora para o PT lá em Juiz de Fora. Então, pessoal, é isso. A gente vai ficar bastante atento em relação ao que está acontecendo em Minas Gerais. E se você puder e tiver gostado desse vídeo, deixa o like, claro, mas compartilha para que a gente fure bolhas e mais pessoas fiquem sabendo do Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.